Olha, o privilégio de estar em tal companhia, a Marina, o Flávio Dino, o Molon e o Lupe, é que você pode dizer, faço minhas palavras dele e ficar quieto para ouvi-los mais. Entretanto, só para animar, eu vou acrescentar em cima do que eles dizem, com o qual tem uma absoluta convergência, alguns complicadores, porque a ideia é pensar o que é que nós vamos fazer daqui para frente, como é que a gente vai tirar o país dessa encalacrada. Essa, pelo menos, é a minha psicologia. E para a gente ter uma formulação objetiva, concreta, partindo do hoje para o futuro, a gente tem que ter o diagnóstico correto, senão a gente não vai dar em coisa nenhuma. Então, na minha mente, acrescentar apenas aquilo que os dois brilhantemente já falaram, a gente tem que trazer para o Brasil o impacto da desmoralização da democracia liberal, não é? Da democracia representativa, tal como tradicionalmente a tínhamos no pós-guerra. Isso é um fenômeno global. Não é à toa que o Brexit acontece na Inglaterra, que um primeiro-ministro estúpido se elege no Reino Unido, que o Trump se elege nos Estados Unidos, que a ultradireita vem como resposta para a debacle econômica e caos e violência que o Flávio Dino chamou corretamente a atenção, né, na Espanha, na Itália e em outros lugares. Portanto, a gente não pode fazer... E a América Latina inteira está sentindo isso. Na prática é o seguinte, o nosso povo não acredita mais nos mecanismos tradicionais da democracia representativa. É preciso ter clareza disso e atacar esta psicologia aprendendo com o povo. Mas introduzir na dinâmica do futuro mecanismos novos de envolvimento participativo direto da população. O Brasil precisa experimentar plebiscitos, referendos, empoderar o povo, a sociedade civil, sem cooptações e manipulações que, infelizmente, parte da velha esquerda no mundo e aqui também fez, fazendo com que a sociedade civil chegue nesse momento muito fragilizada, porque sua representação foi cooptada, subornada, enfim. A segunda camada, se a gente perceber bem, em cima sempre daquilo que eu já ouvi de brilhantes palavras do Flávio Dino e da Marina, é que eu sinto que nós estamos num processo de vácuo constitucional. Naquilo que importa na Constituição. O que é a Constituição? É o pacto fundamental que nos reúne como nação. E a Constituição de 88, ela foi para a nossa geração, a Marina é bem mais moça, o Flávio Dino bem mais moço, o Molon bem mais moço, o Lupe também, você, mas para a minha geração foi uma festa. Nós comemoramos aquilo como mais do que um tricampeonato, um hexacampeonato. Nós achamos que era uma realização geracional. Nós tínhamos ali a resposta plena, sob o ponto de vista da regionalização da democracia e do anúncio generoso para o futuro de um estado de bem-estar social que prometeu, no concreto, saúde pública de qualidade para todo mundo, sem qualquer condição, educação pública de qualidade, direitos universais, enfim, ao transporte, à moradia, salário mínimo capaz de enfrentar o custo de vida e até financiar o lazer, como está escrito na Constituição. E hoje as novas gerações não têm mais nenhum amor a essa ordem constitucional, porque de um lado ela virou mentira. Para as maiorias, jovens especialmente, ela é uma grande mentira, ela é uma letra morta, ela nunca saiu do papel, não é? Eles não compreendem a importância de preservá-la apenas porque ela é o documento da fundação da democracia entre nós, da negação da ditadura, do despotismo, da violência, do autoritarismo, da tortura, do exílio, da intolerância, que inclusive arrebentou o Brasil. O único lado bom dessa tragédia de ter mais general no governo do Bolsonaro do que nos governos do Geisel e do Figueiredo juntos, já fiz essa conta, viu, Flávio? Tem mais general, né? E não estou contando tenente-coronel e coronel, mais general no governo do Bolsonaro, e isso mostra que o regime militar já está aí. E eles não são treinados para isso. Eu tenho um grande apreço, tenho todas as medalhas militares, mas acho que é preciso a gente dizer para eles que isto de ensaiar golpe, de apoiar Bolsonaro em golpe, vai ter resistência. Nós não aceitamos, ponto final. E estamos, alguns de nós, dispostos a fazer o que for necessário. Está entendendo, general Mourão? Está entendendo, Heleno, seu irresponsável, seu bandido? Pronto, é o Heleno que eu quero simbolizar neles todos aí, que é o mais traidor de todos, que está mentindo, perdeu até a honra diante do inquérito do Supremo Tribunal Federal. E a terceira camada é onde chega o Bolsonaro. Antes do Bolsonaro, e isso a gente tem que entender, o Brasil tinha 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC. O Brasil tinha 13 milhões de pessoas desempregadas. O Brasil estava com 38 milhões de pessoas antes do Bolsonaro, empurrados para a informalidade, para viver de bico sem qualquer proteção de hoje ou para o futuro.
Antes do Bolsonaro, o Brasil estava aperfeiçoando uma desindustrialização que é a maior da história do capitalismo mundial, que tirou 30% do PIB industrial nos anos 80 para cair para 11% quando o Bolsonaro tomou posse. Portanto, além do escândalo, do patrimonialismo, da manipulação despudorada dos espaços de poder por fisiologia e clientelismo, lamentavelmente praticadas pelo nosso lado. Fernando Henrique botando aqui ele do nosso lado, social-democrata, né? O experimento Lula, o experimento Dilma, foi uma coisa desastrosa. Então você junta uma crise econômica sem precedentes. Nunca houvera uma queda de 3% do PIB em 2 anos seguidos. Isso aconteceu no governo do Lula, da Dilma. Nunca tinha acontecido. Vai acontecer agora nessa coisa. Então o Bolsonaro vem com uma resposta selvagem, anárquica, vingativa, de uma certa fração da elite brasileira e do povão indignado a esse estado de coisas. Evidentemente, agora, o que nós precisamos entender é que o Bolsonaro está agravando tudo isso. Nós que o conhecíamos, sabíamos que ele não tinha nada na cabeça, que ele é um bandido. Bolsonaro é o homem da mamatinha, é o homem do funcionário fantasma que assina recibo para botar o dinheiro no bolso. Nós fomos colega dele, eu e Flávio Dino. Todo mundo sabia, o Bolsonaro pegava recibo falso de gasolina para botar no bolso. Ele não me processa porque ele sabe que eu posso provar qualquer coisa dessa. Mas ele agora é um elemento de uma grande engrenagem e ele certamente, reproduzindo o que a Marina falou e o Flávio Dino falou, vai tentar uma aventura. E nós precisamos nos preparar desde agora para não permitir que isso aconteça. Olha, me parece, e isso é que no Brasil é uma tragédia pela desorientação criminosa do presidente Bolsonaro, que é meio óbvio, seja conceitualmente, seja por olhar a experiência internacional. O que é óbvio? Óbvio é o seguinte, é uma doença assassina, extremamente veloz, a velocidade de contaminação no Brasil é a maior do mundo, nós estamos contaminando cada pessoa contaminada está indo contaminar 2,8, é o último dado que eu tenho. Isso é a maior velocidade de contaminação do mundo. E a pandemia, só inflete quando essa estatística faz com que cada pessoa contamine menos de 1. Então, nós estamos numa rampa para cima, né? Então, não tem vacina e nem tem remédio. Por isso que é muito criminoso um político ficar prescrevendo remédio e a gente abrir um debate político sobre se é a favor ou contra este ou aquele remédio. Caramba! Eu nunca ouvi falar nisso. Mas é criminoso. Aqui no Ceará já tem gente morrendo porque se automedicou com esse remédio que eu não repito nem o nome. Então vamos lá. É um vírus selvagem, está se expandindo numa velocidade tremenda e mata pessoas. E mata de todas as idades. Estatisticamente mata mais os idosos, que têm mais comorbidade, mas aqui no Ceará nós chegamos 2 semanas antes do resto do Brasil, porque somos muito turísticos e recebemos mais de 15 mil turistas. Em 2 semanas, o Bolsonaro brigando com o governo do estado que queria proibir os voos internacionais e ele, via judicial, não permitiu, porque a gente conseguiu eliminar. Enfim, começamos antes. Então, a gente está com o filme um pouco adiantado. Atenção Sul, atenção Centro-Oeste. Vai chegar. Esse filme que nós estamos assistindo aqui vai chegar para todo mundo. Já está no Rio, já está em São Paulo, já está no Norte, vai chegar no Sul também. Então, veja, é mortal, é veloz e contamina com uma velocidade que é a maior do mundo. Então só tem uma saída, não tem vacina nem remédio. Qual é a saída única? Isolamento social radical. Se a única saída é o isolamento social radical, não tem contradição, é um preço que a economia vai colapsar. Não tem que discutir isso. A economia vai colapsar. Então, se a economia vai colapsar, nós precisamos fazer 2 movimentos. Acudir às frações mais frágeis da população, que no caso brasileiro são quase 70 milhões de pessoas. É o povo do Bolsa Família, o povo do Cadastro Único, são os informais, são os autônomos. Tem aí, meus caros companheiros, quase 30 milhões de brasileiros invisíveis. Porque nós estamos sendo tão selvagens no regramento do trabalho e da Previdência e apostando na informalidade como uma saída, e hoje tem uns 25 a 30 milhões de brasileiros que a gente não sabe quem é. Não estão em lugar nenhum, não estão em cadastro de nada. Ou seja, beneficiários que a lei que o Congresso votou dá a eles a possibilidade de acessar, não estão conseguindo. Então, isto daqui, que é fazer chegar o socorro, não podia ser em três prestações, obrigando o povo a fazer fila em Caixa Econômica, virando vetor de contaminação. Tinha que fazer como os países sérios fizeram, uma ajuda só,
por meio digital, um cartão de débito mandado pelo correio, credenciar uma rede de comércios essenciais que, ao estabelecer o privilégio de estar nessa rede credenciada, estariam obrigados a reter empregos e a não diminuir salários. Isso daí é o que tinha que ser feito. Do outro lado, a questão das empresas. As empresas você pode fazer coisas óbvias, tipo adiar as obrigações tributárias acessórias, fazer diferimento de tributos para quem, eventualmente, em contrapartida, mantivesse seus trabalhadores. Mas é preciso chegar com crédito. E o governo, em 48 horas, expandiu a liquidez brasileira, a partir do afrouxamento de compulsório, em 1 trilhão e 200 bilhões de reais, com a pretensão de expandir o crédito. Pois bem, como não botou na lei condição nenhuma, não tem nenhum compromisso operacional, usou a pandemia como um pretexto, os bancos retraíram o crédito de forma única na história brasileira, é a maior retração de crédito da história, esse momento da pandemia, e inacreditável e criminosamente subir a taxa de juros em 70% em média. Como é que você podia fazer isso? Expando a liquidez mediante uma condição. O banco me dá a carteira de renovação de crédito ou de novos pedidos de carteira e eu vou liberando os tranches a partir da demonstração de que tem um balcão para ser atendido, que é a empresa e não o banqueiro. Mas por que os bancos fazem isso? Porque essa imensa montanha de dinheiro, isso é um assunto que as pessoas não vão entender eu falando, porque isso é proibido mencionar na imprensa brasileira comercial. Não vão entender, mas assim, por que os bancos recebem o dinheiro e não emprestam? Ora, porque no fim da tarde, todo o saldo de caixa que eles não aplicaram na microempresa que está quebrando, na média empresa, na grande empresa, seja quem for, o governo remunera. E eles estão remunerando acima da Selic. A Selic cai para 3%, e eles estão remunerando 2, 3, 4 pontos acima da Selic. Esse país, meus caros compatriotas, é um país sangrado. Tá certo? Então, isso é o que tinha que ter sido feito nesse momento. Mas o que nós precisamos fazer é sinalizar a virada do futuro. E a virada do futuro é um novo normal. A Marina vai gostar desse momento da minha reflexão, porque ela é pioneira disso. O novo normal, nós não podemos voltar ao normal de imaginar que nós vamos fazer uma sociedade consumista cujo símbolo de felicidade é acessar um carro individual que consome combustível fóssil e um carro para cada uma pessoa, para cada 2 pessoas, para cada 3 pessoas, como já acontece nos Estados Unidos. Isso matou o planeta. Esse vírus é boa parte condição dessa desestabilização do equilíbrio da sociedade humana e dessa maluquice que nós estamos fazendo, que nos predispôs, inclusive, a esse autoritarismo. Não é? Porque, como disse o Flávio Dino genialmente, como sempre, o caos, o medo, são o maior fermento do autoritarismo e do fascismo. E isso, lamentavelmente, está na iminência de se agravar no Brasil. Porque, como não há esse projeto, a recessão que está aí, a destruição de empregos é a maior da história, sem rival. O governo, assim, cretinamente anuncia que a economia brasileira vai cair 4,7%. Isso é um bando de mentiroso. Isso é um bando de vagabundo. O Paulo Guedes dá uma entrevista ao lado de 2 generais e dessa bandida, dessa Damares, que é quem contrata os nazistas todos para fazer o ativismo de bater enfermeiro em manifestação, de estimular o motim de polícia, como aconteceu aqui no Ceará. Enfim, é aquela nazistinha que está no campamento dos 300, é tudo da folha de pagamento. Hoje descobrimos que a filha do general Vilas Boas também está lá na folha da Damares. E essa gente faz uma entrevista em que simplesmente acusa os servidores. Eu ouvi e não acreditei. O Paulo Guedes dizendo o seguinte: os servidores não assaltem o país. Olha a palavra que ele usou: não assaltem o país. Que é isso? Ele acabou de dar um aumento, Bolsonaro, de 22 para 35 mil por 2 generais que estavam à direita e à esquerda do Paulo Guedes. Sabe? Deram um aumento ontem para a PM do Distrito Federal, que é a PM de maior remuneração do Brasil. E não é que não mereça, qualquer trabalhador merece o melhor salário que for. Mas qual é o critério, pelo amor de Deus? É financiar a milícia para preparar a mão de obra do golpe? Nós vamos resistir. Nós vamos resistir. A primeira parte só nesse ponto. Você, viu? Cuide da agenda econômica aí. Me permite uma parte só nesse ponto. Claro. Veja, as pessoas que estão nos assistindo, e por favor ajude. Sabe qual é a única forma de você abreviar a agonia econômica e de atenuar os efeitos estúpidos dessa crise econômica? O isolamento social radical. É a única forma.
É o modo mais rápido de sair do Só tem esse. Nós estamos no Brasil no pior dos mundos pela contradição do Bolsonaro. Se você olhar o que aconteceu na Nova Zelândia e em Wuhan, na China, o que aconteceu? Isolamento social radical, o pico foi lá em cima e caiu. É uma montanha pico. Todos os países que vacilaram, especialmente o Brasil, vai para segundo lugar dentro de 5 dias. Nós vamos ficar na pior companhia dos Estados Unidos e logo acima do Reino Unido. Por quê? Porque os governantes vacilaram. Os governantes centrais vacilaram. E ai do Brasil se não fossem vocês, governadores. Ai do Brasil. Não sei o que a história vai dizer. Ninguém se lembra dos obscurantistas que enfrentaram o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz é que é nome de... Olha, Neto, o Brasil, como está sem projeto, também não sabe que lugar quer no mundo. E o Bolsonaro está agravando isso de uma forma, eu diria, doentia, para ficar numa palavra mais moderada. Doentia por quê? Porque ele faz um alinhamento pessoal às maluquices do Trump, que sabe bastante bem o que está fazendo e que interesse está patrocinando. E só ganha. Olha a agenda na prática. Olha a agenda na prática. Nós estamos desmontando a estrutura de proteção do petróleo brasileiro. 1/3 da capacidade de refino do Brasil estão paralisados e nós estamos importando 300 milhões de barris de derivado de petróleo. Quase 90% disso, americano. Então, nós exportamos petróleo bruto barato e importamos gasolina, diesel, querosene de aviação. E o Bolsonaro achando dos Estados Unidos, em dólar. E o dólar disparando para 6. O Bolsonaro deu uma cota unilateral de 750 mil toneladas de trigo, liquidando o esforço de triticultura do sul brasileiro, para comprar em dólar. O Bolsonaro deu aos norte-americanos uma cota especial de importação de etanol. O setor sucroalcooleiro brasileiro, especialmente em São Paulo, já está trincado, está caindo aos pedaços. Já fecharam mais de 12 usinas no Brasil, pois o Bolsonaro deu uma cota especial. Eu vi o Twitter do Trump comemorando, e foi tão vexaminoso que ele mesmo tirou depois. O Bolsonaro retirou, isso é inédito na história da diplomacia global, Bolsonaro retirou o princípio da reciprocidade na concessão de vistos. Qualquer brasileiro pode descer na Inglaterra, na França, na Alemanha, sem visto. E qualquer brasileiro sabe a dificuldade que é para você tirar um visto para os Estados Unidos. Pois bem, o americano pode vir unilateralmente agora para o Brasil sem visto. O Bolsonaro entregou a base de Alcântara aos norte-americanos. O Bolsonaro aceitou, é porque nós não temos imprensa, a imprensa comercial brasileira é muito, nesses aspectos, muito conivente. Quando se trata do aspecto da exploração financeira e do alinhamento internacional aos interesses do imperialismo americano, ela silencia. Mas deixa eu dizer aqui, por isso que eu chamo essa gente que está no palácio de traidores da pátria. São generais sem honra, porque eles meteram um general brasileiro no vice-comando das forças sul dos americanos. Todo mundo sabe que a América do Norte não tem território ao sul do Equador. Mas eles organizaram, a partir da descoberta do pré-sal no Brasil, eles desenvolveram uma nova força, que é o Comando Sul. Inclusive, recriaram a 6ª Frota para ficar estacionária no Atlântico Sul, na costa do Brasil, em águas internacionais, naturalmente. Pois o Bolsonaro e esses generais de pijama que estão com ele, rasgando o Plano Nacional de Defesa, submeteram o general brasileiro ao vice-comando, ou seja, hoje o Brasil está sendo transformado por essa gente num grande Porto Rico, que é um protetorado. Não percebe esses idiotas traidores sem honra que, se for um novo Porto Rico, nós não precisamos ter forças armadas. Porque se o Brasil quiser ser um protetorado dos americanos, isso nós não vamos aceitar. Isso não quer dizer que nós não temos amizade, respeito, não conhecemos as tradições, não sejamos como somos o país mais parecido com os Estados Unidos que tem no mundo. Não é disso que eu estou tratando. Eu estou falando desse momento. Se nós queremos ser um grande protetorado americano, para que forças armadas? É uma pergunta simples. Para que forças armadas? Para que 130 mil homens em armas no Exército Brasileiro? Para que equipar a Força Aérea com uma nova rodada de caças? Que, aliás, entregaram a Embraer para os americanos.
Então, isto é a política externa do Bolsonaro, é adivinhar o que é que o Trump quer e puxar o saco do Bolsonaro, do Trump. Não tem mais política externa nenhuma. Quando ele, por exemplo, para falar um tema caro, agora, nesse momento, a Amazônia está agravando o desmatamento. Este canalha que o Bolsonaro, que é um bandido já condenado, que está no Ministério do Meio Ambiente, esse Salles, é um bandido já condenado por improbidade. Esse vagabundo, sabe o que fez? Tirou todo o comando do IBAMA e botou, sabe o quê? Policiais, que me conecta com a outra parte da tua pergunta, policiais do BOPE de São Paulo. Com todo respeito aos excelentes policiais que há em São Paulo, qual é a qualificação que um policial do BOPE, treinado para matar, espancar, porque é a força mais violenta do Brasil, como comando e controle do território e das regras de sustentabilidade ambiental, que o Brasil se fez respeitar, e está aí uma das grandes responsáveis da nossa live, eu tive o privilégio de trabalhar com ela, e hoje em dia ninguém compra mais soja se não for produzida de forma sustentável. Isso é um grande equívoco desses imbecis, porque nós vamos tomar uma trauletada. Aliás, a China, agora, ao modo bem chinês de fazer sem falar, trocou mais de 1 milhão de toneladas de preferência comercial de compra do Brasil, de soja, para comprar dos americanos. Enquanto esse canalha, os filhos do Bolsonaro, esse que está nas relações exteriores, obedece ao comando de um lunático que vive na Virgínia, nos Estados Unidos. Esse país, eu nunca vi. Quando a gente vê o Lupe escalando a voz, esse país está sendo destruído. É a primeira vez na minha longa história pessoal e na observação histórica do Brasil que eu vejo um risco da nação brasileira se dissolver. É a primeira vez na vida. Não é? Porque, simplesmente, quando o Bolsonaro aceita voltar mais unilateralmente, sem conversar ninguém, rasgou a carta da OEA, rasgou a tradição do Barão do Rio Branco e aceita fazer operações conjuntas com as Forças Armadas Americanas na fronteira com a Venezuela, alinha o Brasil, quando o papel do Brasil é mediar aquele conflito para tentar redemocratizar a Venezuela, nós perdemos essa faculdade. Sabe o que está acontecendo? A Venezuela virou a Taiwan da China. Enquanto os americanos têm esse enclave lá, Taiwan e a Coreia do Sul, na costa da China, os chineses estão dentro da Venezuela. E os russos chegaram também. Sabe que hoje há baterias, né, antiaéreas estacionárias na Venezuela, russas, que alcançam Manaus. Sabe que essa é a primeira vez que um vizinho brasileiro tem a capacidade de nos ofender? Tudo isso é o seu Bolsonaro e esses canalhas que estão com ele, ou dizendo amém, ou sendo cúmplices. Isso a gente tem que denunciar com toda a dureza, qualquer que seja o risco. Marina. Bem, nós temos um governo que é... Ô Marina, só uma frase. Sabe o que, é que os americanos deram de volta em torno de tudo isso? Nada. Zero. Neto, deixa eu dar só uma informação. Saiu agora. O Brasil vai a 4º lugar no mundo em contaminação. 15.133 brasileiros mortos, só nas últimas 24 horas, 816 casos. E esse marginal ir para a rua propor ao povo não se proteger. E lembrando que sábado é subnotificado, né, Ciro? Isso aqui é um dado de 2 semanas atrás, é um retrovisor. Mas veja, se a gente aceitar o critério, mesmo nesse critério com subnotificação, nós passamos hoje a Itália. Todo brasileiro que teve a notícia da Itália, aquela tragédia, o Brasil passou a Itália e passou a Espanha. Certo? Agora nós estamos simplesmente América do Norte, Reino Unido e nós. Nós somos o 4º. Neto, eu queria pegar essa fala do Ciro... A Rússia deve estar na frente ainda, a Rússia. Bom, sem dúvida, Molon, meu caro Antônio Neto, o Lupe e toda a gente que está conosco até agora. Veja, o Brasil não pode ficar vulgarizando um impeachment a cada 2 anos. Isso é o que o Molon fala, que nós pensamos muito, com muita responsabilidade. Começamos a ser muito cobrados, enfim, mas depois chegamos à conclusão de que o juízo de conveniência e de oportunidade desse impedimento é muito mais um consenso que se deve construir na sociedade para que ele se transforme numa influência legítima, democrática, sobre a representação parlamentar, o Congresso Nacional.
E hoje, vamos ter clareza, o Bolsonaro, nós não estamos pedindo o impedimento dele porque ele é um governo péssimo. Remédio para governo ruim não é impedimento. Nós estamos pedindo, com toda a sobriedade e responsabilidade, porque o Bolsonaro cometeu, pelo menos, ou vem cometendo repetidamente, 4 crimes de responsabilidade. Ele atenta contra a autonomia da federação. Nós tivemos o depoimento desse grande brasileiro, que é o governador Flávio Dino, mostrando aí o Bolsonaro tomando os respiradores do Maranhão, processando um governador que trouxe respiradores para fazer isso aí. Isso ele está fazendo com todos os governadores. Portanto, ele fere, isso é crime de responsabilidade. Ele atenta contra o funcionamento das instituições da República, quando amanhã vai repetir, mas no dia do Exército, na porta do quartel-general do Exército, foi lá confraternizar, dizendo: eu sou vocês, vocês são eu. E o que eram os vocês? Um bando de tarado pedindo a volta do regime militar, pedindo o AI-5 que acaba com a liberdade de imprensa, fecha os sindicatos, proíbe os estudantes de se reunirem, acaba a liberdade de cátedra das universidades e que foi responsável por muitas mortes e torturas bárbaras na vida brasileira. E pedindo o fechamento do Congresso Nacional e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um crime de responsabilidade típico. O terceiro é atentar, que é o mais grave de todos, sistematicamente contra a saúde pública, cometendo diariamente o crime, por exemplo, de prescrever remédios sem autorização, isso é charlatanismo, e isso é crime de improbidade, cometendo o crime de incentivar o fim do isolamento social, que é a única saída para proteger vidas, e restringindo aquelas ferramentas aprovadas pelo Congresso, como, por exemplo, a ajuda, o socorro aos estados e municípios, que são os que operam a rede de saúde. A União Federal não opera a saúde. Quem opera o SUS são os estados e municípios, os hospitais, as UPAs, enfim, os postos de saúde, os médicos, todos são os estados e municípios. Poucos hospitais federais são de aplicação, universitários ou de pesquisa, como o INCA, que é uma extraordinária instituição do Rio de Janeiro, mas não opera, vamos dizer, no enfrentamento da Covid. Portanto, esse é o terceiro. E agora, obstrução da justiça. E foi o segundo pedido que nós do PDT assinamos, nós fizemos 2 desses pedidos. E por que esses pedidos não prosperam? 2 razões. 1/3 do povo brasileiro, em algumas regiões, ou 1/4 do povo brasileiro, em outras regiões, ainda estão com o Bolsonaro. São irmãos nossos, compatriotas nossos, pessoas por quem a gente tem que ter o mesmo respeito que temos que exigir que eles tenham por nós. Embora tenha ali uma meia dúzia de tarados, e tarado fascista, não, esse não merece respeito nenhum. Mas não existe 30% de fascista no Brasil, não existe 25%. São pessoas que votaram na boa-fé, na intenção, na crença, foram enganados, e a gente tem que ter humildade, paciência para remover essas pessoas dessa posição equivocada. E essa posição faz com que o Bolsonaro esteja comprando ou tentando comprar votos do tal chamado centrão, que é uma injustiça, porque o centro político é importante, nós temos que atrair o centro político para nosso novo projeto, para nossa virada. O que o Bolsonaro está tentando é comprar bandidos notórios, e não é bandido, maneira de dizer, é bandido que já foi condenado, já pagou pena, já carrega suspensão de pena, condicional de pena, e é essa gente que o Bolsonaro está trazendo de volta. Hoje, por exemplo, foram nomeados o Marum, que era o operador do Eduardo Cunha, junto com o Michel Temer, que todos presos. Então, eu sei muito bem o que estou falando. Então, como é que a gente faz para mudar a opinião desse terço em algumas regiões, especialmente ao sul do Brasil, e desse quarto em outras regiões? Nós estamos fazendo uma campanha que respeita o povo. Como a gente não vai chamar ninguém para a rua, porque nós amamos a vida e amamos o povo brasileiro, nós vamos para a janela. Vai ser segunda-feira, dia 19. Vem conosco, assiste, vai ser um debate, a Marina vai estar lá. Terça-feira. Terça-feira, dia 19, 18h30. Eu já perdi a noção do tempo. Então, terça-feira, 18h30. A partir das 18h30, nós vamos ver essa mulher extraordinária, Marina Silva, esse jagunço lutador pelo Brasil que vos fala, para falar aqui o Lupe, o Antônio Neto, o Molon, as direções dos companheiros do PV. Jagunço sou eu! Da rede, do PV, do Partido Socialista Brasileiro, que é o partido que era do saudoso Eduardo Campos, só para a gente identificar para quem não está iniciado nas lutas, e nós, do PDT. Nosso objetivo é esse, fazer uma conversa, mobilizar, tentar explicar para o povo e criar um caminho que às 20 horas nós vamos todo mundo para a janela, bater panela e dizer: fora Bolsonaro assassino!
Muito bem, Ciro, é isso mesmo. Parabéns, ó. Imaginemos, meus companheiros, o que vai na cabeça dessa imensa nação que não sequer pode nos assistir, porque nem sequer tem internet, nem sequer tem, e que é obrigada, chamado, um apelo, nós que achamos que somos os corretos para pedir o isolamento social, e ele não tem sequer de onde tirar o que comer, e o isolamento social muitas vezes significa 6, 8 pessoas dentro de uma pequena casa que não tem 10 metros quadrados, 3 cômodos. Imagine o sofrimento, a humilhação que está passando o povo brasileiro. E isso é o sentido moral superior dessa jornada nossa. Não está na hora de fazer cálculo de nenhuma natureza, não está na hora de fazer nenhum tipo de conveniência, senão esse o sentimento. E eu não me deprimo, porque eu tenho esse sentimento na minha alma, e eu sei que todos que estão conosco nessa jornada têm também, senão não teria sido essa a vocação que nós escolhemos, nenhum de nós participa de escândalo, nenhum de nós quis ter fortuna, nenhum de nós, enfim, jamais, se nós quiséssemos conveniências, cada um de nós teria 1000 ambientes para ter conveniência. É a vocação, né, e o amor verdadeiro, a compaixão pelo nosso irmão e irmã brasileiros. Mas essa depressão em mim, e é o que eu quero com isso encerrar, tem sido substituída por um esforço imenso de me lembrar de que há um Brasil, apesar de tudo. O território não mudou, é pródigo, é generoso. Terra, água, luz, energias, minérios, petróleo, é uma coisa absolutamente extraordinária e está aí, não é? A gente brasileira, o povo brasileiro já mostrou que a ele se dando, a qualquer do nosso povo, oportunidade, é capaz de qualquer prodigalidade, de qualquer desafio, em qualquer lugar que se queira considerar. Quando o Brasil se reconhecia como uma nação, o Brasil foi bicampeão de futebol, 58, 62, desenvolveu uma estética audaciosa no cinema, que era uma linguagem absolutamente dos ricos, que era o cinema novo. O Lupe, que gosta de música, nós desenvolvemos a bossa nova, que é um ritmo que até hoje o mundo é encantado com aquilo. O Brasil foi campeão de boxe mundial, o Brasil foi campeão mundial com Éder Joffre, foi campeão mundial de tênis com a Esther Bueno. Olha, eu ficaria aqui lembrando quando o Brasil acreditou em si mesmo. Esse país crescia a 15% ao ano. É o maior experimento de crescimento econômico, embora sempre com esse defeito de fazer o bolo crescer para depois dividir. É um país que tem um lado trágico, de escravidão renitente. O que é que passa na cabeça de um filho de chocadeira, para não usar um palavrão, porque está a nossa Marina aqui presente? O que é que passa na cabeça de um filho de chocadeira, né, de ter cálculos oficiais dizendo que vão morrer 80 mil brasileiros e o cara ainda continuar relativizando uma tragédia dessa natureza? Enfim, esse é o lado que nós temos que superar. O Brasil é uma tragédia política. É uma tragédia política recente. Nós desertamos da luta ideal de construir a igualdade, de construir o progresso, de fazer o Brasil ser a grande nação para o mundo respeitar. Mas isso, se a gente guardar a democracia e continuar apostando com humildade, paciência e pedagogicamente na inteligência do povo brasileiro, o sonho não será tão impossível. E será, Lupe, sem nenhuma dúvida, o nosso compromisso com esse amado chão que ninguém vai entregar para os estrangeiros. Olha, um privilégio. Marina, minha irmã querida, privilégio mais uma vez conversarmos. Molon, você sabe que você é o meu projeto, não é? É meu crush, do ponto de vista da nova liderança que o Brasil, a democracia brasileira está produzindo. Ainda na ausência fica até mais fácil. O Flávio Dino é desses caras completos. Foi um extraordinário juiz, foi presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, foi um parlamentar maravilhoso. Ele passou por momentos pessoais de vida, perdeu um filho que teria talvez abatido qualquer pessoa de coisa frágil, foi, sabe, sabotado pela esquerda tradicional brasileira na sua luta no Maranhão, e é um vencedor extraordinário. O Lupe já ficou suspeito, que é um irmão que a vida me deu, e para além de tudo, dessa valentia que eu sei que se transforma em fato real, porque eu vi uma vez em Duque de Caxias um cara agredir o Brizola, e era um cidadão que tinha uns 2 metros de altura. O Lupe voou na goela desse cara, e quem salvou o cara foi o Brizola. E tu, Antônio Neto, que é um líder sindical, antes de mais nada, presidente de uma central sindical, muito obrigado, meu irmão, porque se a luta não é dura, difícil, humilhante para a maioria do povo brasileiro,
hoje à noite vocês recarregaram a minha bateria. Amanhã eu estou inteirinho para lutar mais ainda. Obrigado, Ciro. Parabéns. Marina.